Muito bom. Então, vamos começar a aula de hoje com um recado da coordenação sobre a avaliação presencial desse primeiro bimestre, tá? Vocês receberam alguma informação ontem a respeito disso? Sim. E ficou alguma dúvida com relação a isso? Eu não tenho dúvida. Cláudia, bom dia. Eduarda. Bom dia, não tenho dúvida. Legal. João Vitor. Tainã. Eu não recebi, professor. Se falou na aula ontem, eu não assisti. Você pode repetir, por favor? Claro que sim. Deixa eu só perguntar para Tamires. Tamires, bom dia. Tudo tranquilo? Bom dia, professor. Tudo tranquilo. Eu também não recebi nada. Na aula não foi passado nada para vocês? Então, ontem eu estava com problema para entrar na aula de ontem, aí não peguei nenhuma informação. Mas legal. E os demais que já receberam a informação, se faltar alguma coisa, por favor, tá? Me ajude também. Bom, Tainá e Tamires, ontem nós recebemos a informação de que as avaliações presenciais, elas vão acontecer na próxima semana, entre os dias 5 até o dia 8 de outubro, tá? Essas avaliações, elas vão iniciar às 14 horas do dia 5 e elas se encerram às 23 horas e 59 minutos do dia 8, tá? Essa avaliação, ela será composta de 10 questões de múltipla escolha no modelo do semestre passado, tá? Então, com relação à estrutura das perguntas, é a mesma estrutura que nós elaboramos as perguntas do semestre passado. Tudo bem, Tainã e Tamires? Sim, professor. Obrigada. Nada, disponha sempre. Tamires? Tudo bem. Professor, mas por que agora? Primeiro bimestre, Tamires, tá lá no calendário acadêmico. Você não recebeu? Você não pegou lá no seu portal? Eu vou dar uma olhadinha de novo, mas não reparei, não. É só primeiro bimestre, tá bom? Tá bom. Que aí depois a gente ainda vai ter uma segunda avaliação, porém de segundo bimestre. Tudo bem. Mas aí qualquer dúvida, tem meu e-mail, você me procura, tá? Ou na aula de amanhã, se ainda surgir alguma dúvida, você pergunta para o professor, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Então, só não esquecer que as avaliações começam a semana que vem, tá? Tá bom. Então, muito bem. Então, vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho do que nós tratamos na aula passada, que foi já entendermos como é que se constrói uma folha de pagamento, tá? Então, a sequência da disciplina mostrou para vocês, desde o início da contratação e admissão de um empregado, né? Então, é importante, eu gostaria que vocês anotassem alguns pontos importantes sobre a avaliação, né? Então, para vocês não esquecerem de estudar. Então, posso falar que vocês anotam? Não, vou falar bem pausadamente para vocês anotarem. Posso começar? Sim. Então, muito bem. Então, primeiro ponto importantíssimo, tá? Para vocês não deixarem de estudar.
tá? Aqueles dois artigos da CLT. O primeiro, que define o empregador, que é o artigo 2º da CLT, tá? E o artigo 3º, que define o empregado. Então, esses dois artigos, eles são importantíssimos, tá? para o profissional de RH, porque esses dois artigos, em combinação, eles definem a relação de emprego no Brasil. Então, para eu ter um empregado trabalhando na minha empresa, eu preciso ser considerado uma empresa. E aonde está escrito isso, né, que define a empresa no âmbito trabalhista? Está escrito no artigo 2º da CLT. Tá, mas para eu ser também, aliás, para eu ter um empregado na minha empresa, eu preciso que esse empregado cumpra, né, o artigo 3º. Então, precisam estudar sobre esses dois artigos. Outro assunto também importante para a avaliação de vocês é com relação aos requisitos básicos de um empregado. Tá? Então, quais são aqueles requisitos que eu mostrei para vocês? Tá? Primeiro, pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Esses 4 requisitos é que definem uma admissão de um empregado numa empresa. Tudo bem, pessoal? Bem, Bom, como os demais não estão respondendo nem sim nem não, acredito que esteja tudo em ordem. Outro ponto importante que nós falamos foi da questão dos documentos pessoais, da importância do CPF, da importância do atestado de saúde ocupacional, porque se esses dois, ou um desses dois, não estiver regular, não há possibilidade de se admitir um empregado na empresa. Outro ponto importante para vocês estudarem é com relação aos contratos de trabalho. Contrato por prazo determinado, contrato por prazo indeterminado. Então, estudem isso, que é importante. Outro ponto, registros do empregador. Então, de posse dos documentos pessoais do candidato, né, aos registros, né, seja na carteira de trabalho, seja perante os órgãos municipais, estaduais e federais. Então, eu vou tratar do contrato de trabalho na avaliação. Outro ponto importante, jornadas de trabalho. Professor, qual foi o último que você falou depois de antes de jornadas de trabalho? Depois do? Tenho jornadas de trabalho, um antes. O que eu falei antes? Isso. Deixa eu só recapitular. Então, nós falamos de contratos, registros do empregador. Tá, obrigada. Né? Então, são aqueles registros além da carteira de trabalho, que é um registro que o empregador precisa fazer. Tem aqueles outros registros que a empresa também é obrigada a realizar. Né? Ficha de salário família,
né? Encargos de família para fins de imposto de renda, ficha de salário, aliás, ficha de empregados. Então, tudo aquilo que a gente comentou a respeito. Aí falamos de jornada de trabalho, acordo de compensação e de prorrogação de horário, falamos a respeito dos adicionais, salário, né, adicionais e remuneração. Então, esses três elementos, esses três pontos, eles são muito importantes para vocês estudarem para avaliação presencial. Intervalo entre jornadas também é importante para que vocês estudem, né? A questão das horas extras, a questão do salário do mês, a diferença entre mensalista e horista. Como que a empresa trata o controle de frequência. Então, o controle de frequência do mensalista é diferente do horista, que nós tratamos já. As fórmulas de cálculo de horas, fórmula de cálculo dos adicionais. Falamos do trabalho noturno, que para quem trabalha normalmente à noite, há necessidade de se lembrar que o horário da noite é diferente do horário do dia, para cálculos e pagamentos. Falamos de DSR também, isso vai cair na avaliação. Adicionais de insalubridade e periculosidade também. Alguma dúvida, pessoal? Não. Então, esses até hoje são os principais pontos para vocês estudarem, além daqueles que a gente vai tratar hoje. Então, vamos em frente. Na aula passada, nós falamos de parâmetros da folha de pagamento. Então, o que é necessário para que se construa uma folha de pagamento? Então, conhecendo os contratos, conhecendo as jornadas de trabalho, conhecendo como é que eu vou apontar o cartão do mensalista, apontar o cartão do horista. Outro ponto importante que deve cair na avaliação de vocês é sobre conversão de hora-relógio em hora centesimal, por que que isso acontece, por que que é necessário ter essa conversão. Nós tratamos bastante nas aulas passadas, inclusive tem uma tabelinha para vocês lembrarem sobre conversão. Quando eu aponto as horas, eu estou levando em consideração 60 minutos. Quando eu vou pagar na folha de pagamento, eu preciso converter essa hora em centésimos. Tá? Então, isso é importante para vocês estudarem para a prova. Então, para se construir uma folha de pagamento, é necessário que haja os cadastros, né? Tecnicamente, nós chamamos isso de parâmetros. Então, quando eu compro um sistema, um módulo de sistema de folha de pagamento,
a empresa que está adquirindo esse sistema, ele precisa parametrizar o sistema. Então, ele precisa levar em consideração as características daquela empresa. O sistema ele tem uma estrutura padrão, mas é a empresa que adquire aquele módulo que vai construir os seus padrões. Então, lá vai colocar tudo aquilo que está no acordo ou convenção coletiva. Lá vão se colocar todas as regras e tolerâncias que aquela empresa está praticando para os seus empregados. Então, no controle de frequência, se a empresa tiver lá uma tolerância de 5 minutos, né, que o empregado pode usar, por exemplo, de manhã, então, quando eu cadastrar o horário do empregado, eu vou cadastrar lá que ele entra às 14 horas. Só que aí no sistema você pode criar uma tolerância. Então, eu posso criar no sistema que até 8h05 esse empregado não terá desconto, né, dos minutos que ele chegar atrasado. Então, eu parametrizo, eu cadastro essa informação no sistema. Ah, mas a minha empresa paga hora extra 50% nos dias de semana. Paga a 100% se ele trabalhar no sábado. Paga 200% se trabalhar no domingo. Então, eu vou lá no sistema e cadastro essas informações. Então, eu vou colocar lá nos calendários do ano, todos os dias da semana. Se houver hora extra, o sistema vai entender que tem que pagar 50%. Se o empregado trabalhar no sábado, e ele não é obrigado a trabalhar no sábado, mas ele veio trabalhar, o sistema vai entender que tem que receber a 100%, e assim por diante. Eu vou colocar lá no sistema que o empregado tem um filho menor de 14 anos. Então, o sistema vai olhar lá o salário dele para saber se ele vai ter direito ao salário família. Entenderam, pessoal? Sim. Porque depois eu não quero chororô na hora da avaliação. A avaliação está muito bem montada, tá? Para justamente buscar vocês pensarem nisso. Tá? As perguntas elas são extensas para vocês pensarem. Tá? E vocês vão ter um tempo específico para poder responder essas perguntas. Tá? Então, é a hora de vocês tirarem dúvidas, tá? Para não ficar depois com problema com relação à avaliação. Então, por isso que eu estou perguntando, existe alguma dúvida até agora? Cláudia, você pode abrir o microfone e dizer se está tudo Tá tudo. Eu não tenho dúvida, professor. Obrigado, Tainá. Tudo certo, professor. Pô, muito obrigado. Eu só É não que o quero. teclado tá e aí demora um pouquinho para liberar aqui. Sem problemas, Cláudia. É só para eu ficar mais tranquilo de que vocês estão entendendo, né? Porque é uma avaliação bem, são 10 perguntas, né, de um conteúdo bem técnico. Então, eu preciso realmente ter certeza de que vocês estão tranquilos e tranquilas com relação a isso, porque senão a gente revê alguns pontos que foram importantes para vocês, entendeu? Eduarda, tudo tranquilo? Sim. Érica? Tudo bem, professor. Giovana? Sem dúvida. Janaína Santos? Tudo bem.
Legal. João Vitor. Acorda, João Vitor. Mirela. Está tranquilo, professor. Deixa eu até destravar aqui o microfone, demora, foi mal. Ah, legal, João. Pensei que ainda estava tomando um cafezinho ainda. Mirela, tudo tranquilo, Mirela? Nicole Xavier. Tudo tranquilo. Legal. Tainan já respondeu. Tamires. Tranquilo, professor. Professor, você está me ouvindo? Ah, Mirela, estou sim. Deixa eu te falar. A minha internet está ruim. A aula está travando. A faixa aqui que mostra para falar no microfone, toda hora some. Não consigo falar na hora da aula. Aí Ah, parece que a gente quer falar, mas toda hora o Teams cai, porque o senhor coloca muito slide. Aí a internet já tá ruim, aí tá, fica em paz, Mirela. É só respondendo que está tudo tranquilo, já está de bom tamanho. Já fico mais tranquilo também. Obrigado. Zena. Tranquilo, professor. Bora lá. Vamos. Então, parâmetros é igual a cadastros, que eu coloquei entre parênteses aí, tá? Então, é só para vocês não se confundirem, tá? Então, esses cadastros, eles vão vamos dizer assim, construir a folha de pagamento daquela empresa com a sua realidade e as suas características. Cada empresa, cada ramo de atividade, cada sindicato possui as suas próprias características. Então, a folha de pagamento ela é composta por esses vários cadastros aqui. Existem outros mais técnicos, exemplo de contabilidade que não vem ao caso, mas esses 10 cadastros, eles são os principais. Tá? Eu não posso ter uma folha de pagamento se eu não tiver o cadastro da empresa, departamento, cargos e assim sucessivamente, tá? Então, construído a base, tá, da folha de pagamento, aí eu vou introduzindo os dados nesse sistema para que ele processe esses dados e gere uma informação. Qual é a informação? É a folha de pagamento, é o olerite. Tá? Então, quando nós recebemos o nosso olerite, aparecendo lá todas as informações da minha pessoa, é porque durante um mês o sistema ele foi alimentado por dados que são colhidos diariamente, exemplo, controle de frequência, controle de ponto. Então, todo dia ou cada um período que o responsável pelo DP faz a leitura e o apontamento, né, ele vai alimentando o sistema. Ah, mas quando chegar lá as notinhas de farmácia, o profissional de DP vai lá e lança aqueles dados, né, no olerite de cada um, na folha de pagamento de cada um. Ah, o desconto de cesta básica, o desconto de assistência médica. Então, eu já vou ter lá no sistema uma conta chamada assistência médica, né, vinculada aos colaboradores que têm o desconto na folha. Tá? Então, eu vou lançar o devido desconto. Se é um desconto fixo, eu não preciso lançar todo mês. Né? Basta que eu vincule o desconto fixo daquele benefício, tá? E aí todo mês vai sendo lançado automaticamente para cada trabalhador.
Ah, mas a assistência médica mudou de valor. Aí é o momento que o profissional de DP vai lá e altera o valor fixo para que naquele mês e nos demais meses, né, o sistema automaticamente ele vai gerando os descontos. Tá? Então, é assim que nós entendemos uma folha de pagamento, que começa lá no registro do empregador, que ele vai alimentar o cadastro, né, do sistema com as informações do empregado, tá? Até o ponto dos descontos legais, que são aqueles que são obrigatórios, que é o INSS, Imposto de Renda, e os demais descontos autorizados, que são aqueles que o empregado autoriza o desconto em folha. Tá? Então, a folha de pagamento ela não nasce já com as informações lá dentro. Ela nasce a partir desses cadastros que são feitos desde o momento em que esse sistema ele é comprado pela empresa. Passando adiante, vamos lá. Falamos de vencimentos, que é toda a parte positiva do holerite de cada empregado, né? Os salários adicionais, o salário família, caso o empregado tenha filhos até 14 anos, e o salário seja compatível com o que a Secretaria da Previdência divulga. Então, é toda aquela primeira coluna de pagamentos, de direitos do empregado, tá? Aí fizemos aí coloquei a fórmula para vocês de como se calcula o salário do mensalista. Fizemos aí um exercício com relação ao salário do mensalista, né? Não esquecer, nunca esquecer de sempre contar com a data de admissão. Então, se o empregado entrou dia 4, eu não posso contar a partir do dia 5, eu tenho que contar a partir do dia 4, para não confundir e pagar dias a menos para o empregado. Tá? Então, eu lembro de ter comentado com vocês, às vezes a nossa cabeça, nosso raciocínio nos engana. Ah, entrou dia 4, até o dia 30 tem quantos dias? Ah, tem 26. Porque 26 mais 4 dá 30, e está errado. Porque se eu contar o dia 4, não vai ser 26, né? Vai ser 27. Então, isso são alguns alertas para que a gente tome o devido cuidado de não pagar a menos para o empregado. Falei também sobre o salário do horista, como é que calcula, né? E aí, ficou de fazer esse exercício. Vocês fizeram, pessoal, da aula passada? Sim ou não? Eu não fiz, professor, eu tirei print, acabei não mas eu fazendo, esqueci. só. Eu expliquei na aula passada que é preciso, isso aqui vai cair na prova, tá? A diferença do mensalista, eu vou voltar aqui, porque eu não vou me parar muito tempo, porque senão a aula acaba atrasando, tá? Aqui o exercício que eu falei para vocês na aula passada, passei uma fórmula para vocês de como calcular, tá? E aí depois, né, fizemos o exercício dos dias, né, o salário. Professor, Pois não. a gente conta o mês 30 dias, né? Para o mensalista, 30 dias. Para o horista, 31. Obrigada. Nada. Tá? E aqui do horista também eu dei a fórmula para vocês. E aí o exercício, tá?
Então, tirem uma foto ou depois peguem na aula seguinte, tá? Para vocês conferirem o cálculo. Isso aqui eu vou pedir na prova. Não vai ter cálculo, mas vai ter o conceito do cálculo. Tudo bem? Vou passar adiante. Então, agora, né, nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer o apontamento. Aqui temos um exemplo de um cartão de ponto, onde faz, né, o tratamento das informações. Então, imaginem aqui que o empregado começa às 8 da manhã, e aí teve uma marcação aqui de horário de entrada de saída de refeição e retorno às atividades, e a saída às 18h03. Só que, né, houve uma solicitação para que essa pessoa ficasse até depois do horário, e ficou até às 22h30. Então, aqui é uma coluna chamada adicionais. Tá? Então, eu preciso dar tratamento a essas informações adicionais. Tá? Então, como é que eu faço isso? Então, das 18 horas, né, não importa se ele marcou a saída às 18h03, mas o horário de trabalho dele é até às 18. Então, como ele está na empresa, eu começo a contar a partir das 18. Tá? Então, 18 até 22h30, dá 4 horas e 30 minutos de hora extra. Tá? Entenderam, pessoal? Não importa se marcou às 6h03. Como ele estava dentro da empresa, começa a contar o direito desse empregado a partir das 18. Tudo bem? Professor, você pode repetir? Eu fiquei um pouco confusa, por favor. Então, Tainá, esse aqui é um exemplo de cartão de ponto, tudo bem? Tudo bem. Então, aqui é como se esse empregado começasse às 8 e saísse às 6 da tarde. Tudo bem? Tudo bem. Aqui você viu que está 18h03? Sim. Tá? Mas como ele ficou até as 22h30, esses 3 minutos eu vou contar como hora extra já, porque o horário dele é 18. Sim. Então, se eu contar das 18 até as 22h30, concorda que dá 4 horas e 30? Concordo. Por isso que eu coloquei na coluna de horas extras aqui, tá? Ah, entendi. Ah, mas você poderia perguntar, mas professor, com qual percentual que vai pagar? Aí depende de cada empresa, tá, Tainá? Entendi, professor. Obrigada, tá? Nada. Pergunte sempre que tiver dúvidas, tá bom? Pode Combinado? deixar. Combinado. Comigo mesmo. É isso aí. Agora, por que eu coloquei 30 minutos de adicional noturno? Alguém pode me responder? Porque Eu ia passou te das fazer essa 10. pergunta agora. Porque ele passou, quem falou que ficou depois das 10 foi Eduardo ou foi a Tainá? Foi eu, a Mirella. Oi, desculpa, Mirella, que não acendeu aqui para mim. Desculpa. Então, Mirella, correta a resposta. Por quê? Porque ele passou das 10 da noite. Tá? Então, todo empregado que trabalhar a partir das 10 da noite também tem direito ao adicional noturno. Então, ele vai receber as 4 horas e meia de hora extra e mais 30 minutos, porque concorda, Mirella, que esses 30 minutos está aqui dentro da hora extra? Sim. Mas ele tem uma vantagem por ter passado das 10 da noite de receber mais 30 minutos, só que como adicional noturno. Tá? Então a resposta está correta, Mirella. Olha lá, pessoal.
No dia 4, trabalhou... Oh, perdão. No dia 4, deixa eu voltar aqui, trabalhou até às 8. Então, mesmo que ele tenha marcado às 18h02, começa a partir das 18. Então, de 18 até 20 horas, dá 2 horas cheia de horas extras. Tem adicional noturno aqui, pessoal? Não. Justamente pelo fato de não ter passado das 10 horas. Legal. Isso é bom. Vamos em frente. No dia 5, pessoal. Opa, não está me respeitando esses slides hoje. Olha lá no dia 5. Ele só fez quantos minutos? 15. Entenderam? Olha, nesse dia ele marcou certinho às 18 horas. Então ele tem direito a receber 15 minutos. Agora me digam no dia 6, qual que seria o apontamento desse cartão? 5 horas mais os 30 minutos. Mais 30 minutos ou Uma uma hora hora. de. 5 horas mais 1 hora de adicional noturno. Então vamos ver se está certo. 5 horas extras e mais 1 hora de adicional. Tudo bem? Ficou claro para vocês isso? Então vamos em frente. Pastor, Oi? deixa eu tirar uma dúvida. Tem tolerância, tipo, 10, 15 minutos? Do Porque, quê? na empresa que eu trabalhava, para chegar tinha tolerância de 10, acho que era 10 minutos. Aí, na hora de sair, o menino do administrativo falava que se a gente batesse até 10 minutos, não era, tipo, hora extra. Se a gente batesse depois de 10 minutos, aí eles contavam como hora extra. É assim que funciona mesmo? A partir de 11 minutos já é considerado hora extra. Até 10 minutos, não. Por isso que muitas empresas, eu acredito que até a maioria delas, eles parametrizam, cadastram no controle de ponto, Giovana, essa tolerância de 10 minutos. Então, você pode marcar a sua saída no máximo até 10 minutos além do término da jornada, entendeu? Entendi, mas, tipo, é padrão. São 10 minutos, tipo, para É o qualquer. que, é o que a legislação entende que é um tempo entre você desligar a máquina, fazer o que tem que fazer antes de ir embora e marcar o seu ponto, entendeu? Ah, tá, legal. Obrigado, professor. Nada, porque né, existe um histórico, viu, Giovana? E eu vou te contar o porquê. Muitas vezes isso aí acabou acontecendo a partir de fábricas. Imagina um trabalhador numa fábrica, né, todo sujo, todo, né, do dia a dia. Então, os trabalhadores, o que eles faziam? Antes de marcar o ponto, eles iam tomar um banho, se limpar, se trocar, para depois marcar o ponto. Só que isso estava gerando muito problema de excesso de marcação além do horário. Então, se ele saía às 6 da tarde, então as marcações davam lá às 6h30, 6h40, e começou vamos dizer assim, a haver muita reclamação trabalhista, onde esses empregados eles estavam exigindo hora extra, entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Aí criou-se uma jurisprudência, uma legislação de que primeiro se marca o ponto, tá, para depois fazer aquilo que precisa ser feito. Então, nas empresas do passado, naqueles cartões de papelão, né, fechava era um tipo de um armário,
fechava para as pessoas não poderem marcar depois do horário. Hoje, com o sistema de ponto eletrônico, você pode cadastrar essa tolerância. E aí, mesmo que você vá lá marcar lá 6h11, 6h12, ele não registra. Você entendeu? Para justamente não pagar hora extra. Tudo bem, Giovana? Entendi. Obrigada. Ah. Pessoal, tem alguma dúvida? Não. Então, olha só. Oi, Érica. Desculpa. Não, professor, falei que eu não tenho dúvida, não. Ah, legal. Deixa eu voltar o slide aqui que tá andando sozinho. Então, veja, né? Olha como é que eu vou marcar o total. Então, eu gostaria que vocês fizessem um cálculo rápido aí para saber se bate esse valor aqui de 11 horas e 45 minutos. O adicional não preciso nem calcular muito para saber que dá 1h30. Agora, esse número aqui, ele está em relógio, 11 horas e 45 minutos. Quando eu tiver que pagar esse funcionário, qual seria o número que eu tenho que lançar na folha de pagamento? Conforme o que a gente já conversou a respeito de conversão de horas. Quem responder corretamente, eu vou dar 50 pontos. Bom, como ninguém respondeu, e eu acredito que vocês têm dúvida e vocês não estão falando, eu vou repetir, depois eu não quero reclamação a respeito disso, tá? Então, se eu usar aquela tabelinha que eu mandei para vocês, vocês vão ver que 45 minutos equivale a 75 centésimos. Então, quando eu for lançar isso na folha de pagamento, eu vou lançar 11,75 e não 11,45. E isso é matéria de prova e já foi dado a vocês. Ô, professor, e se a gente não tiver a tabela, né? Qual cálculo mesmo que faz para achar os centésimos? Para transformar? Foi aquela regrinha de 3 que eu ensinei a vocês. Eu pego 0,45, divido por 60 e multiplico por 100. Obrigada, professor. Nada. Só lembrando que eu não vou pedir cálculos na avaliação, mas eu vou pedir o conceito do cálculo. E o conceito ele vai ser solicitado a partir de perguntas escritas. Tudo bem? Bom, enfim, salário família, tá? Então, para vocês terem uma ideia, que o salário família, para quem recebe até um salário base de R$ 1.425,56, tá? O empregado recebe R$ 48,60. Eu só vou pedir a gentileza a vocês de não clicarem para avançar o slide, porque o slide está avançando sozinho, né, e eu acredito, não estou afirmando, né, que alguém possa estar tentando passar o slide. Por favor, não façam isso. Então, voltando, salários base, né, quem tem lá no registro, salário até R$ 1.425,56 e tiver filhos até 14 anos incompletos, receberá na sua folha de pagamento, no campo de vencimentos, R$ 48,60
R$ 1,62 por filho. Então, é isso, é por cota de filho. Então, o sistema ele já é parametrizado para isso. Quando o DP for fazer lá o cadastro de dependentes daquele empregado, vai colocar lá nome do filho, data de nascimento, então o sistema já vai entender, vai fazer o cálculo de quantos anos aquele dependente filho, né? Não é dependente esposa, né? Porque o próprio nome já diz, salário família, mas é só para filhos ou filhas, né? Até 14 anos incompletos, tá? Ah, professor, mas tem uma pessoa que tem não é filho genético, mas ele tem um enteado. Se o INSS der autorização para que ele coloque como dependente, aí sim estará lá no imposto de renda do empregado e o profissional de DP vai entender que aquilo é uma informação importante para o sistema e vai considerar como filho. Caso contrário, não. Tá? Então, enteado não é dependente legal. Tá? É só filhos e filhas, né, que é chamado de descendentes. Tá? Para isso, é necessário que vocês leiam o regulamento de dependência do INSS e também da Receita Federal. Isso aí precisa ser, vocês precisam ter essas informações e buscar isso nos sites competentes. Salário família. Descontos legais. Esses descontos... Oi, pois não, Tamires? Professor, uma dúvida. Esse valor que é contado para cada filho, ele é obrigatório para qualquer profissão, qualquer empresa? Qualquer um, Tamires. Qualquer ramo de atividade. Tudo bem, então. Obrigada. Tá? Se você tem um filho, né, menor do que 14 anos e você recebe um salário base de R$ 1.425,56, você tem direito a receber esse valor aqui por filho que você tiver. Entendi. Obrigada, professor. Agora, só mais um detalhe. Agora, o seu marido, tá? Professor? Tudo bem, Tamires? Não, professor, ficou mudo, eu não escutei. Ah, tá. Tá É que cortando, professor. deu uma oscilação aqui, mas ele já vai voltar. Só um instantinho. Voltou, pessoal? Sim. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu avançar aqui nos Voltou, slides. professor. Ah, legal. É que, vamos lá. Então, Tamires, só recapitulando. Você é casada, não sei se é, mas estou dando um exemplo, tá? Você é casada e tem um filho de 14, com a idade de 14 anos incompletos, tá bom? Então, você poderia pensar, eu vou receber um salário família e meu marido outro. Não, é uma só, tá? E como que a empresa sabe, professor, qual dos dois está recebendo? Então, porque a Previdência, ela faz o controle Ah, entendi. pelo E-Social, tá? Ah, entendi. Então, isso aí. Tá bom, professor, obrigada. Nada. Então, aqui são os outros chamados... Outros não, desculpa. Agora são chamados descontos que eu não posso dizer que não quero que tenha na minha folha de pagamento, que é o INSS.
Então, são descontos obrigatórios, tá? Mas, mesmo sendo obrigatórios, o INSS, por exemplo, né? Então, quem trabalha tem lá o desconto todo mês de INSS, tá? Quem trabalha é registrado em carteira. Então, esse valor de desconto, ele vai para a Previdência, vai para o INSS, porém, o empregado, ele tem o direito, no tempo certo, de poder ter a sua aposentadoria. Então, esse valor, ele não é um valor perdido. Tá? Num tempo futuro, vocês vão, né, quando se aposentarem, esse dinheiro que vocês têm o desconto na folha de pagamento, ele volta como benefício de aposentadoria. Tá? O imposto de renda, por exemplo. O imposto de renda existe desde que existe a Idade Média. Né? Quando vocês assistem aí filmes antigos, que vocês veem lá, né? Os castelos cobrando o imposto da população, é o imposto de renda hoje. Então, quanto mais patrimônio vocês tiverem, quanto mais vocês recebem, né? A União, o Brasil, ele vai querer um pedacinho desse seu salário aí, da sua remuneração. Então, imagino que num determinado momento vocês tenham tido aí, ou se não tiveram, né, um dia irão ter, porque, né, quando a gente ambiciona a carreira é justamente para ganhar cada vez mais. Né? Então, quando aparecer lá imposto de renda no seu lerite, né, é porque aquele valor ele está previsto numa tabela. Mas nós também temos o direito. E quando fazemos o nosso imposto de renda anual, nós podemos, dependendo da situação, restituir esse valor que foi descontado ou uma parte desse valor. Então, também não é um dinheiro descontado que é perdido. Tá? Então, esses são os dois descontos. Os demais descontos são aqueles que eu falei para vocês, que são aqueles chamados descontos autorizados. Então, exemplo, assistência médica, que a empresa oferece, você aceita, e você sabe que vai ser descontado um valor, aí você autoriza, tá? Somente esses que é possível. Aqui, pessoal, é uma tabela atualizada. Meu Deus. Esses slides aqui não estão colaborando. Então, esta é a tabela atualizada do INSS. Então, prestem atenção que o primeiro valor que ele está aí é 1.045, que é o valor do salário mínimo atual. Tá? Então, se a sua remuneração, que é salário mais adicionais, menos faltas e menos atrasos, se esse número for até 1.045, tá? É descontado 7,5%. Pois não, Eduardo? Professor, qual que é o número do slide que você tá? Porque para mim tá nos descontos legais. É o próximo. Obrigada. Nada. Então, o INSS, se a remuneração de vocês for de até 1.045, vai ser descontado 7,5%. E aí nós temos as faixas, né? Vocês vão olhar lá no lerite de vocês, lá no rodapé, do lado do salário base vai estar escrito isso aqui, ó, salário de contribuição. E o que é esse salário de contribuição? Né? A empresa, o sistema vai somar o seu salário na coluna de vencimentos, mais os adicionais, se tiver hora extra, se tiver DSR de hora extra, adicional noturno, vai somando.
Tá? Salário família não entra para cálculo do INSS, tá, pessoal? Aí o sistema vai olhar do outro lado, na coluna de descontos. Se tiver faltas injustificadas ou atrasos injustificados, ele vai diminuir daquele valor. Então, ele vai pegar esse resultado, vai colocar lá no rodapé do lado do salário base. E aí ele vai pegar aquele valor e encaixar aqui aonde aquele valor está. Se é 7,5%, se é 9%, se é 12% ou se é 14%. Tudo bem? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Esse desconto é baseado no nosso salário base, né? Não no valor líquido ou bruto, é isso? É o salário base mais adicionais, Érica. Ah, sim, entendi. Tá? Vai somar salário base que tiver no Lerite, tá? Mais adicionais se tiver, menos faltas e menos atrasos. Ok. Eu vou pedir a vocês que pega o lerite de vocês e dá uma conferida. Esse número ele está lá no rodapé, do lado do salário base. Aí o que vocês fazem? Pega aquele valor e usem essa tabela e calculem para ver se o valor que eles estão descontando está correto ou não. Porque essa tabelinha ela precisa ser colocada no sistema. Tudo bem? Toda vez que alterar o salário mínimo, altera essa tabela. E aí o profissional de DP tem que atualizar essa tabela lá no sistema, nos cadastros. Entendeu, Érica? Sim, professor. Obrigada. Tá, mas é sempre bom vocês darem uma consultada. O que é essa informação que está debaixo aí, né? Debaixo da tabela. O INSS, pessoal, ele tem um teto de desconto. Não se pode descontar mais do que 671 e 11. Tá? Então, vamos supor que vocês, se pegarem lá salário, mais adicionais, menos faltas e menos atrasos, der lá R$ 7.000. Tá? Se você for calcular 14% de R$ 7.000, vai dar mais do que 671 e 11. Então, o INSS diz para as empresas não pode descontar mais do que 671 e 11. Esse é o teto máximo, que é o cálculo da aposentadoria futura de vocês. Tudo bem? O professor, no Sim. caso, se passar desse valor, aí eles têm que descontar só esse valor, ou fica isento do desconto? Só os 671 e 11. Ah, entendi. Mas tem que descontar, né, no caso? Tem, é obrigatório. Porque isso aqui vai alimentar a sua aposentadoria futura, entendeu? Entendi. Porque isso aqui não sai do bolso da empresa, isso aqui sai do bolso do empregado. Então a empresa é obrigada, porque senão isso aí dá problema até policial, para você ter uma ideia. Mas a polícia da Receita, não a polícia militar, tá bom? Tá bom. Eduarda ia fazer alguma pergunta? Não, professor, não é não. Ah, então tá bom. Ai, ai. Estão vendo aí, ó, essa é a tabela do imposto de renda. Então, o imposto de renda não tem teto, não tem limite máximo de desconto. O que der é descontado. Então, ele vai pegar o mesmo número do salário de contribuição. E o que o sistema vai fazer? Ele vai deduzir os dependentes legais. Então, vamos supor que se somar lá
salário mais adicionais, menos faltas e menos atrasos. Deu R$ 5.000. Só que aquele empregado, ele tem 2 dependentes legais. Tem a esposa e tem o filho. Ah, mas como é que sabe? Quando a empresa faz os registros, lá na admissão. Então, eu vou colocar o estado civil casado ou não, que não precisa ser casado, né, para ter união estável hoje no Brasil, mas ele vai cadastrar o nome da pessoa, vai cadastrar o nome dos filhos, e o sistema vai entender. Ele vai fazer uma conta, quantos dependentes ele tem. Ah, ele tem 3 dependentes, ou 2, ou 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 5.000 menos 189,59. Estão vendo aí no rodapé? Então, ele vai diminuir dos dependentes legais. Então, vai dar 4.800 e os quebrados. Então, ele vai pegar esses 4.800 e os quebrados e colocar aqui nessa tabela. Está vendo que 4.800 dá uma faixa de 27,5%? Tudo bem, pessoal? Sim. Não, professor, para mim ficou um pouco confuso. Você pode repetir, por favor? Você entendeu que salário mais adicionais, menos faltas e menos atrasos, deu 5.000, como exemplo? Sim. Aí o sistema foi olhar lá dentro e viu que ele tem uma esposa e um filho. Então, para o sistema, eles são dependentes, correto? Correto. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar os 5.000 menos 2 vezes 189,59. Entendi. O resultado, aí sim ele vem para a tabela. Entendi. Tá? Mas aqui, Tainá, olha só, aqui está mais fácil. Presta atenção, ó. Número 1, rendimento bruto. É a remuneração. O que é a remuneração? Que eu acabei de falar. Salário mais adicionais, menos faltas e menos atraso. Tudo bem? O que ele vai descontar? O INSS que você já calculou e que descontou lá na folha. E tá vendo aqui, ó, tá menos dependentes legais? Quem tá aí, não? Sim, professor. Tá? Então, esse resultado, ele vai jogar lá na tabela. Vai encontrar lá qual é o percentual, tá vendo aqui, ó, vezes percentual da tabela. Eu vou voltar um slide agora, só para você entender melhor. Oh, Deus. Tá vendo essa última coluna aqui, chamada parcela a deduzir? Tá vendo, Tainá? Esta coluna eu vou deduzir. Professor, desculpa, eu acho que esse Teams hoje tá meio doido também, o meu, viu? Fica em paz. Então é assim, eu pego a remuneração, salário mais adicionais, menos faltas e menos atrasos, desconto o INSS que eu já calculei, e vou descontar mais... Nossa, esses slides aqui tá ficando doido mesmo. Vou pegar a remuneração, vou deduzir o INSS que eu já calculei anteriormente e vou deduzir 189,59 por cada dependente. Esse resultado, eu vou encaixar o valor aqui dentro e vou calcular o percentual correspondente. Feito isso, eu ainda diminuo
o valor que está do lado aqui, ó. Se eu calculei 27,5%, eu vou ainda diminuir 869,36. Ah, mas o valor caiu aqui nessa faixa, 22,5. Eu vou calcular vezes 22,5% menos 636. Então, aonde cair, eu vou deduzir. E esse resultado final é o valor do imposto de renda que eu vou descontar na folha do empregado. Tudo bem? Tudo bem, professor, obrigada. Legal. Pessoal, 9h16, vamos dar uma paradinha, uma pausa para tomar uma água, um café. 9h30 a gente volta, tá? Até já.
Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Aqui foi o que eu falei para vocês sobre os descontos autorizados, né? Então, nós temos os descontos legais e os descontos que são autorizados pelo colaborador. Tá? Então, pega-se tudo isso, né? O sistema já está parametrizado com todas as tabelas, com todos os registros, né, de empregado, de convenção coletiva, para começar aí sim processar a folha de pagamento, tá? Então vamos avançar aqui. Aí nós temos o fundo de garantia, que não deve ser novidade para vocês. O sistema ele também está parametrizado, né, ou precisa parametrizar para pegar o mesmo valor do salário de contribuição, que está lá no rodapé do Olerite de vocês. Então, se vocês olharem lá no rodapé, primeiro, salário base, ao lado, salário de contribuição, que vai ser a base de cálculo do INSS. Do lado vai estar escrito lá fundo de garantia do tempo de serviço. Então, vocês vão ver o mesmo valor do salário de contribuição, né, ao lado como fundo de garantia do tempo de serviço, ou só FGTS. Isso aqui é padrão, tá? Então, desde 1990, né, que há um recolhimento, não é desconto. O fundo de garantia, quem paga é a empresa. Cada trabalhador, por isso que eu falei do CPF. Se o CPF estiver regular, o departamento de pessoal vai abrir uma conta para o empregado na Caixa Econômica Federal. E isso é feito diretamente pela internet. Tá? Então, todo trabalhador que começa as suas atividades, registrado, o departamento de pessoal, de forma eletrônica, já abre uma conta corrente, né, na Caixa Econômica Federal. E o que vai ser depositado lá vai ser 8% desse valor do fundo de garantia, que vai estar lá embaixo. Tá? Então, só coloquem isso bem no caderno de vocês. Fundo de garantia não é desconto do empregado. É o valor que a empresa precisa depositar todo mês na conta de cada trabalhador. Qual é esse valor? 8% do salário de contribuição. É bom que vocês confiram lá com o Olerite de vocês. Tá? Então, primeiro salário base, depois salário de contribuição, depois fundo de garantia, ou FGTS, e do lado é 8% desse valor. Então, vocês calculem para ver se está correto, tá? Aqui é multa rescisória, mas a gente vai falar só quando a gente for tratar de rescisão. Então, a tabela de incidências, então, o que incide para INSS, o que incide para imposto de renda e o que incide para FGTS. Então, foi o que eu falei para vocês, que está lá no rodapé do Olerite, para vocês conferirem com as informações que estiver no corpo do Olerite. E aqui um exemplo de cálculo de folha de pagamento referente ao mês de junho. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo de um mensalista e ele ganha R$ 3.960 por mês, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que é um Olerite, né? Pô, o de vocês pode ser diferente, mas a estrutura, as informações são iguais para todos. Pode estar em lugares diferentes, mas as informações são iguais. Tá vendo aqui que eu tenho um código, primeira coluna,
Normalmente, esse código, quem cria é a empresa. Então, 01, salário, 02. Então, eles vão codificando cada rubrica da folha de pagamento. Esse código, depois a contabilidade, ela vai pegar esses códigos para fazer os lançamentos contábeis. Segunda coluna, de descrição. Então, aqui vai o nome daquilo que você está recebendo ou que vocês tiveram o desconto. Terceira coluna, a referência. Se é em dias, se é em horas, se é em minutos. Tá? Então, essa coluna serve para mostrar para o colaborador quantas horas, quantos minutos, quantos dias, né, que está sendo pago ou que está sendo descontado. Então, é nessa coluna de referência que nós vamos lançar o número em centésimos e não em horas. Então, lá no cartão de ponto, eu anotei lá 1h e 30 minutos. Quando eu for lançar aqui no Olerite, eu vou lançar 1,50 e não 1,30. Que a gente insistentemente conversou nas 2 aulas anteriores, que é a questão da tabelinha ou naquela regra de 3 que eu falei para vocês, tá? Então, 1h e 30 minutos eu aponto. Quando eu for pagar, eu tenho que transformar em números centesimais. Então, 1h e 30 minutos é igual a 1,50. Para eu pagar corretamente. Quarta coluna, de vencimentos. Então, aqui é tudo que o colaborador tem direito a receber. E, por último, na quinta coluna, a coluna de descontos, que é o que o empregado vai ter de desconto na sua folha. Aí nós temos um total de vencimentos, total de descontos e o líquido a receber, que é vencimentos menos desconto. Então, esse líquido a receber é o que vai ser depositado na conta de vocês. Agora, preste atenção aqui no rodapé, como eu falei. Então, normalmente, no rodapé do Olerite vem o salário base, que eu coloquei aqui 3.960, que é um exemplo. Do lado, salário de contribuição, que vai ser a base de cálculo do INSS. A base do fundo de garantia, que é o mesmo valor dessa coluna anterior. Aqui, os 8% dessa base, que é o valor que a empresa tem que depositar na conta de cada trabalhador. Aqui é a base do imposto de renda, que, como eu expliquei, eu vou pegar o salário de contribuição, menos o INSS, que vai estar aqui, e menos os dependentes, é o valor que vai vir aqui no rodapé. Repetindo, é o salário de contribuição, menos o INSS, que vai estar já calculado aqui, e menos os dependentes legais que estiverem registrados e cadastrados no registro daquele empregado. E aí eu vou colocar o percentual da tabela, né, onde que se encaixa esse número lá na tabela, e vou trazer o percentual aqui embaixo. Alguma dúvida? Pois não, Tamires. Ô, professor, você está preenchendo o demonstrativo de pagamento? Porque o slide está parado para mim, não mudou. Então, ele está mudando sozinho. Eu estou sem nada ainda. Eu vou preencher daqui a pouco. Tá bom. Tá? Tá bom, então. Então, vamos lá. Como é um exemplo,
Então, vamos dar um... Oh, Deus do céu. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um exemplo, tá? Então, nós vamos colocar aqui que o empregado começou a trabalhar no dia 4. Então, se ele começou a trabalhar no dia 4, quanto é que eu tenho que pagar de dias para ele? Não é 26, e sim 27, igual a gente conversou, lembra? Então, se esse empregado começou dia 4, ele não tem direito a 30 dias, ele vai ter direito a só 27 dias. Então, como é que eu chego nesse valor? Eu pego o salário base, o salário base não é referente a 30 dias. Se ele trabalhasse 30 dias, ele receberia esse valor. Mas como ele não trabalhou 30 dias, ele só trabalhou 27, eu pego esse valor e divido por 30. Quando eu divido por 30, eu descubro quanto que ele ganha por dia. E aí eu multiplico por 27. Querem fazer essa conta aí rapidinho? Professor, desculpa interromper que eu vou precisar sair para trabalhar. Você pode mandar, por favor, esse slide? É porque eu não lembro de ter tido ele no grupo. Esses slides eles vão ficar na aula gravada, Tainá. É que quando eu abro a aula gravada, que eu perdi algumas, eu estava assistindo ontem. Fica escuro o slide. Nenhuma das 3 aulas que eu assisti ontem apareceu. Então, por favor, Tainá, pede para a representante da sua sala mandar um e-mail para mim e eu mando para vocês. Tá bom, obrigada, viu, professor? Bom trabalho, viu? Obrigada, tchau, tchau. Então, vamos lá. Professor, Horas extras, pois não. qual que é a conta que você falou? A conta é salário base, 3.960, divide por 30, vezes 27. Bateu? Você pode repetir? Salário base dividido por 30, vezes 27. Eu acho que eu fiz alguma conta errada aqui. Vamos fazer de novo. Dividiu 3.960 por 30. Eduarda. Conseguiu, Eduardo? Deve estar com algum problema de áudio. Mas vamos em frente. Então, as horas extras, como vocês já aprenderam, eu descubro o valor da hora, adiciono os 50% e multiplico pelo número de horas. Vocês estão vendo aqui que esse número aqui, 11,50. Por quê? Porque lá no apontamento deu 11 horas e 30 minutos. Só que eu não posso lançar aqui 11,30. Eu tenho que lançar já convertido em centésimos.
Então, eu convertendo em centésimo, 11 horas e 30 minutos vai ser igual a 11,50, que aí eu pago corretamente. Aí DSR de hora extra, só para a gente lembrar que quando tiver horas extras, terá DSR de hora extra. O adicional noturno, tá vendo aqui, ó, 0,50. Tá? Então, quando eu apontei o cartão, eu apontei como meia hora, 0,30. Quando eu lanço no sistema, eu tenho que lançar em centésimos. Então, eu tenho que lançar 0,50 e não 0,30. O sistema ele vai entender que é metade de uma hora. Aí, em seguida, eu vou ter um exemplo desse empregado com falta. Então, ele teve uma falta de um dia, né? Igual eu falei para a Eduarda, pega o salário base, 3.960. Como é que eu descubro quanto que ele ganha por dia? Dividindo ele por 30. Só que como é uma falta, eu estou descontando uma falta. Tá? Dá 132. Depois vocês conferem aí. Ele teve atraso. E olha o número que está aqui. Ele teve um atraso de 15 minutos. Só que eu não posso lançar 0,15. Eu tenho que lançar em centésimos. Tá? Então, se meia hora é 0,50, metade de meia hora vai dar os 15 minutos, que é igual a 0,25, que eu também desconto. Aí vem o INSS. Como é que eu calculo o INSS? Eu vou pegar o salário de contribuição, vou levar lá para a tabela, vejo qual é o percentual. Nesse caso, deu 11%. Aí eu calculo 11% desse valor, vai ser igual ao desconto de 419,14. E vejam que dá menos do que o teto, né? O teto é 671,11. Então, eu vou descontar os 419,14. Depois, o sistema vai lançar o mesmo valor na base do fundo de garantia, tá vendo que é o mesmo valor? E vai calcular os 8% no fundo de garantia do mês. Depois vocês conferem para ver se bate 8% desse valor. Aí eu tenho o imposto de renda. Como é que é o cálculo do imposto de renda? Como eu ensinei para vocês. Eu vou pegar o salário de contribuição menos o INSS já descontado, menos os dependentes, e eu vou lançar esse valor na base do fundo de garantia, na base do imposto de renda. Vou levar para a tabela, ver qual é o percentual e descobrir que o percentual é 15%. Vou pegar esta base, multiplicar por 15% e vou deduzir o valor que está lá na tabela do lado dos 15%. E aí vai me dar um imposto de renda que eu vou ter que descontar. 153,88. Não tem nenhum benefício para descontar, então eu faço o total de vencimentos, total de descontos, e eu tenho líquido a receber. Então, esse é um exemplo de folha de pagamento. Dúvidas, pessoal? Professor, Pois não.
Tem como o senhor voltar para a tabela lá onde está tudo preenchido? Porque caiu aqui, eu tive que voltar tudo de novo. Não entendi, Claudinense. A tabela da folha de pagamento toda preenchida, que o senhor acabou de preencher. Não está aparecendo para você? Não, está aparecendo só o exemplo de cálculo de folha de pagamento. E o que você quer ver? A tabela toda cheia, toda preenchida. Mas qual tabela que você quer de INSS? Não, a que o senhor acabou de preencher, o lerite. Então, mas para mim eu tô com ela aqui toda preenchida. Você não está enxergando ela toda preenchida? Não. Eu também não, professor. Eu tô no exemplo já. Aí já tô no exemplo. Vê se apareceu agora. Agora apareceu para mim. Claudinessa? Sim, apareceu para mim agora. Era isso que vocês precisavam? Sim. É que o Teams tá me dando um baile hoje aqui. Me desculpem, viu? Professor, Oi. referente àquela hora lá da conta, deu certo sim, tá? Ah, não, eu percebi que você saiu, é por isso que eu entendi que você tivesse com algum problema de conexão. Estava esperando você me chamar para dizer se tinha dado certo. Deu certo sim. Tá, e depois, a Eduarda, faz esses cálculos aí, tá? E se por um acaso tiver alguma dúvida, né, com calma depois, você me fala. Tá bom. Agora, com relação ao preenchimento, vocês viram alguma dificuldade? Vocês viram que tudo depende dos cadastros que são feitos, porque senão o sistema ele não consegue entender o que ele precisa pagar, o que precisa descontar, entenderam? Cláudia Gabriel, tudo bem aí? Claudinessa, também tranquila? Sim, professor, tranquilo. Eduardo, já. Giovana. Tranquilo, professor. Legal. Janaína. Tudo bem. A outra Professor, Janaína. professor, Oi, Cláudia. tranquilo, é porque tá travando aqui, aí eu não consigo desativar o mudo. Tá tranquilo. Eu lembrei. Fica tranquila também, tá? A Janaína Santos já respondeu, agora tem uma outra aluna chamada Janaína. Tudo bem, Janaína? Jaqueline Ramires. Tranquilo, professor. Obrigado, Jaqueline. Senhor João Vitor. Tá tranquilo, professor, deu para entender bem. Eu, né? É importante sempre vocês depois pegarem o olerite de vocês e fazerem uma comparação, tá? Isso é legal. Mirela. Oi, professor. Falando nisso, eu já enviei o slide com todas as páginas lá no grupo. Ah, legal, Mirela, muito obrigado, viu? No terceiro semestre. Tá joia. E com relação à explicação, tá tranquilo para você? Tá tranquilo, professor. Ai, que bom. Nicole Xavier. Tudo certo. Oi, pois não, Nicole. Não, tá tudo certo, professor. Ah, então tá bom, Nicole. Tamires. Tudo certo, professor. Que bom. Ó, e Zena.
Tudo certo, professor. Eita, que eu estou gostando que essa avaliação, essa prova, todo mundo vai tirar a nota máxima. Isso é muito bom. Assim a gente espera, né, professor? Eu torço para isso, viu, Eduardo? Por isso que eu insisto bastante de vocês tirarem dúvidas, tá? Para a gente realmente fazer uma prova bem tranquila, tá bom? Que é o sonho de consumo de nós professores. Pois não, Tamires? Professor, fugindo um pouquinho assim da aula, sabe falar alguma coisa para gente referente às voltas das aulas presenciais? Notas? Das aulas presenciais, para quando a gente volta, se já tem uma data. Bom, você deve estar acompanhando aí os noticiários, né? Existe uma primeira iniciativa de que houvesse um retorno, né, agora em outubro, mas eu vou te dar assim, o meu parecer particular, tá? Eu acredito muito que não vai acontecer ainda esse ano, viu, Tamires? Até por uma questão de prevenção, né, de se prevenir realmente que o surto ele volte com força total, né? Então, o que eu tenho percebido é que, sei lá, né, posso estar enganado, mas é que a gente ainda não tem ainda uma segurança para poder trazer um contingente muito grande de pessoas para a faculdade, né? Até, como eu te falei, é até por uma questão de segurança para todos nós, né? Não é somente para vocês, para nós, professores, toda a comunidade, né, Tamires? Sim, verdade. Então, eu estou prevendo que só para o próximo ano, até por uma questão também, né, de se desenvolver esses remédios, essa vacina, né, para aí sim a gente passa a ter um pouquinho mais de segurança, né, de poder retornar aí às atividades presenciais, tá? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. E agora, pessoal, um exemplo de folha de pagamento de horista. Lembra que eu falei que o horista ele tem uma característica diferente do mensalista? Então, o exemplo tá mesmo jeitão do Olerite. Oi, Eduardo. Professor, em qual slide você tá? Eu estou agora no exemplo do horista, no slide onde aparece o de Olerite, em branco. Você está vendo? O valor do vencimento é 2.903,94? Peraí. Isso mesmo. Mas eu estou no anterior. Sem tá. preenchimento nenhum, tá? Tá bom, obrigada. Então, pessoal, olha lá. Pode tirar a mãozinha, viu, Eduardo? Senão eu vou pensar que você está querendo fazer outra pergunta. Obrigado. Então, vejam, pessoal. O olerite do horista, ele aparece o salário base em horas. Tá vendo lá? Ó, R$18 por hora. Então, quando se paga salário para horista... Oh, Deus, espera aí. Quando se paga o salário para o horista, eu preciso dividir em duas rubricas. Tá vendo aí, ó, horas normais e DSR. Tá? Então, as horas normais refere-se aos dias úteis trabalhados, de segunda a sábado. Tá? Multiplicado pelo número de horas, tá? Então, lá eu vou pegar aqueles 27 dias do mensalista e vou dividir em duas. Só que eu preciso lançar em horas, tá? Então, nesse caso aqui,
eu vou ter aí um valor relacionado a 27 dias. Se vocês somarem esses dois valores do vencimento, vai dar exatamente igual ao salário do mensalista. Tá? Não muda nada. Aliás, muda sim. O valor que não muda. O que muda é como a gente representa para o horista. O mensalista a gente lança em dias e o horista a gente lança em horas. E depois, o restante é tudo igual. Tá? Só que nesse caso, ó, só estou dando um outro exemplo, ó, de horas extras diferentes, mas o cálculo é o mesmo. DSR de hora extra, adicional noturno, com percentual diferentes, mas é só para demonstrar para vocês. Ó, nesse caso aqui ele teve só atraso. O INSS é a mesma coisa que calcula. Tá, deixa eu avançar aqui. Ele deu uma travadinha aqui para mim. Ah, deixa eu voltar. Opa, karma. Tá vendo? O INSS vai pegar o salário de contribuição, vai lá na tabela e vai lançar o valor correspondente àquilo que tiver na tabela. Tá vendo lá? 11%. Tá vendo que o valor deu menos que o teto de 671,11? Então, ele vai descontar aquilo que tem que ser descontado. Depois, olha lá, o fundo de garantia é o mesmo valor, que eu calculo os 8%, e o 8% ele é padrão. Vou pegar o imposto de renda, que é o salário de contribuição menos o INSS descontado, menos dependentes. Aí eu lanço o valor aqui, vou para a tabela, vejo qual é o percentual. Nesse caso deu 22,5%. Eu multiplico esse valor por 22,5% e deduzo aquele valor que está ao lado dos 22,5%, que vai me dar o valor do desconto do imposto de renda. E aí, como eu não tenho benefícios nesse exemplo, se tivesse benefício, assistência médica apareceria aqui debaixo do imposto de renda e o valor do desconto. Né? Então, só para dar um exemplo para vocês de sistema. E aí a gente finaliza o holerite do horista. Então, a mecânica é igual, porém, eu preciso só tomar a devida atenção, né, de que o mensalista eu lanço o salário de uma forma e o horista eu lanço o salário de outra forma, mas o resultado é igual. Tá? Então, esse aí é o exemplo de um horista para vocês. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje vai até aqui, tá? Na próxima aula, a gente vou dar um exercício para vocês, mas fiquem tranquilas e tranquilo que a gente vai fazer isso com bastante calma, tá? Sem pressa. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, gente? Sim, professor. Tudo bem, professor. Eu vou pedir para os representantes do nosso grupo do segundo semestre mandar um e-mail para o senhor desses slides, tudo bem? Claro, Tamires. Fala para mandar lá no e-mail corporativo, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Desejo a vocês a semana que vem uma excelente avaliação. Estarei às 8 horas da manhã no ar, tá? Venham para a gente ver aí qualquer tipo de detalhe com relação à avaliação, tá bom? E a gente se encontra semana que vem, tá legal, pessoal? Tá bom, professor. Boa semana para o senhor. Tchau. Tá, desejo mesmo para vocês. Fiquem com Deus e um abraço, tá? Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Tchau, bom dia.